bem, boa noite a todos. Já de cara agradeço muito pela presença de todos. Esse é um encontro que eu tive vontade da gente fazer durante as minhas férias, um dia pensando nas turmas que estão se formando esse ano, as turmas que vão começar, as turmas passadas que enfrentaram um período muito difícil para começar na área, que foram esses anos de pandemia, né? E mesmo assim, ter observado gente conseguindo ingressar na área, mesmo diante do desafio imenso que foi começar na profissão com a pandemia rolando, né? Então eu tive essa vontade da gente fazer esse encontro, que eu nem chamei de live, nada, porque a ideia é a gente conversar a respeito de viver de medicina chinesa no Brasil. Acho que todo mundo aqui me conhece, eu tenho 20 anos na área, 20 anos de estudante e até um pouco mais de estudante, mas 20 anos de profissão e há uns 15 como professor. Então, acho que hoje já tenho uma visão de mais longo prazo para ver e conversarmos um pouco sobre os processos que se dá para a gente se consolidar como profissional de medicina chinesa no nosso país e passar a viver disso. Então, pessoal, alguns avisos. A gente vai, se for possível, deixar a câmera aberta é legal, porque eu não gosto de falar para tela preta, mas se precisar fechar não tem problema nenhum também, né? A gente vai dividir nosso papo hoje em duas etapas. A primeira etapa, eu vou falar algumas coisas que eu preparei para a gente introduzir esse assunto. Na segunda etapa vai ser uma conversa livre. Nessa hora da conversa, eu vou pedir para vocês usarem o recurso do Zoom, que é de levantar a mão. Se você apertar o botãozinho de reações, né, reactions, você tem uma opção de levantar a mão. Essa opção é bem importante para eu saber que você quer fazer uma pergunta, se quer fazer um comentário, que seja, e que você aparece em destaque aqui para mim, e eu consigo coordenar melhor a fala de todo mundo. Quero começar com esse materialzinho aqui que eu preparei, que tem uma foto aqui da equipe do meu consultório. E eu tive essa vontade de colocar essa foto, por quê? Porque são pessoas com diferentes tempos de formatura, né, de formados, de ingresso na área, mas hoje todos vivemos de medicina chinesa. Então, de certa forma, uma resposta à pergunta, né? É possível viver de medicina chinesa no nosso país, né? Seria interessante se eu começasse o nosso encontro falando não, né? A gente encerrava, obrigado. Não, a gente é possível, né? E o que eu posso dizer, não pavoneando nada, não. A gente vai falar de muitas questões de dificuldade do começo da profissão, mas eu posso dizer para vocês que quando a gente consegue se consolidar na área como profissionais, é uma profissão que pode proporcionar uma vida com muita qualidade, né? Uma qualidade em vários sentidos. Em vários momentos eu olho para a Helena, minha esposa, que está aqui também, está com a câmera fechada, que está aqui na foto, minha esposa, né, do meu ladinho. A gente conversa assim, poxa, que sorte a gente tem hoje de sermos profissionais nessa medicina, porque a gente tem uma vida coerente, uma vida que a nossa profissão é uma extensão da nossa filosofia de vida, é uma vida que acordar na segunda-feira de manhã ou ir dormir no domingo à noite não implica num sofrimento espiritual, num sofrimento emocional, de saber que a minha profissão é uma profissão que não representa o que eu acredito ou o que eu vivo. Vocês entendem o que eu quero dizer, pessoal? Então é uma vida que é uma extensão de fato do que a gente acredita no benefício que a gente proporciona para a vida das pessoas, a gente tem em troca recursos financeiros que hoje são bastante estáveis, né? Hoje eu ganho de várias formas, né? Eu dou os meus cursos de formação em escola, eu dou meus cursos avançados, eu coordeno cursos, mas eu posso dizer para vocês de cara, já para falar de coisas muito práticas, que a nossa renda mais estável é o consultório. Vocês entendem, pessoal? É muito louco falar isso, né? Porque parece que o mais instável vai ser o consultório, porque tem agenda, porque paciente que abandona, paciente que volta, come tratamento.
isso é muito característico do começo e de certas épocas também. Mas depois de anos na profissão, com algumas dicas que eu vou dar e processos que a gente vai conversar hoje, é possível a gente ter uma vida que dá para fazer planejamento, dá para fazer investimento, dá para fazer, né? Hoje eu tenho minha casa própria, eu tenho carro, eu proporciono uma escola para meu filho de muita boa qualidade, né? E tudo isso graças ao que a medicina chinesa proporciona de rendimento para a minha família. Foi assim desde o começo? O que vocês acham? Não, definitivamente não. Eu e Helena quando casamos, a gente fez todas as contas, né? Nós dois estávamos começando, a gente tinha poucos anos na área, e a gente fez as contas e falou, não dá para a gente casar com o que a gente ganha hoje. E a gente casou. Então a gente acreditava que a gente ia conseguir, né? E a gente conseguiu, com muitas questões, com muitas restrições e tal, mas a gente teve uma jornada e depois nós fomos incorporando esses colegas, né? Então aqui nós temos outro casal, né, que está aqui presente também. A Ju, eu não sei se está, mas o Ian está aqui. Então, o Ian e a Ju, que ingressaram com a gente lá no consultório em 2015, eu acho, né, Ian? Foi por aí, 2015, então já mais ou menos. Então já tem 8 anos com a gente lá no consultório, né? A Lari, que entrou há menos tempo, Lari entrou, já tem o que, Lari? Uns 4 anos, né? Uns 3, 4 anos, né? Entrei na pandemia, né? Entrei Aí você e parei. entrou e começou a pandemia, então já tem os 3 anos. E agora a Adri, que está nos auxiliando, também está aqui presente, que nos auxilia à distância a coordenar o consultório, também é terapeuta, mas em Jacareí, e nos ajuda à distância na coordenação das nossas agendas, né? Isso aqui, pessoal, no começo da nossa carreira, seria um sonho, né? Ter uma equipe com vários profissionais, todos vivendo de medicina chinesa, uma pessoa para nos auxiliar nos agendamentos, tudo isso parecia muito, muito impossível lá no início, e hoje é uma realidade do nosso consultório, né? Então, estou falando um pouco desse final, né, da história, mas a minha felicidade que tenho hoje de ver gente conquistando estabilidade, conquistando profissão, vivendo de medicina chinesa muito mais rápido do que a gente fez. Vocês entendem o que eu quero dizer, pessoal? Hoje mesmo conversei com a Elaine e estava discutindo um caso que eu tal, e a gente falou, nossa, ela conseguindo já passos de eficácia, de saltos de qualidade nos seus atendimentos, na sua estabilidade, na sua confiança, que nós levamos muito mais tempo. E eu acho que é esse o papel de professor, né, de um orientador, de um tutor, que é facilitar a vida de vocês, facilitar e que vocês não cortem caminho, porque isso não existe, mas que vocês encontrem uma trilha um pouco mais já capinada, né, para se tornar profissional de medicina chinesa. Então, esse é o propósito desse encontro aqui. Não só agora na parte dos cursos e tal, mas agora na parte prática, o que que a gente pode conversar hoje que facilite, que crie uma perspectiva para todo mundo que quer se tornar profissional de medicina chinesa, tá? Eu gostaria de pedir, de falar uma coisa para vocês aqui, ó, que eu deixei anotado, que foi, quem quiser receber esse material da conversa de hoje, essa apresentaçãozinha com algumas coisas que eu vou escrever aqui durante o nosso encontro, é só escrever o seu e-mail no chat aqui do Zoom mesmo, tá? Ou me mandar depois um e-mail, que vai ter no final, que aí eu devolvo o PDF da aula de hoje e tudo mais. Da aula não, né? Do encontro de hoje. Tudo bem? Então vamos para frente. Quando eu pensei no início do ano, no período de férias, sobre essa possibilidade desse encontro, pensando, nossa, o que faz diferença? O que faz com que alguém consiga se consolidar na área? Sempre me vinha na cabeça o hexagrama constância. Bom, para quem não está familiarizado, toda a medicina chinesa é baseada no Xing, esse código, esse tratado que codifica as leis da natureza e nos traz cenários
do que a gente vive, né? O hexagrama constância, sendo bem sintético e rápido aqui, na explicação, ele fala o que é ser constante segundo as leis naturais, não o que é ser constante segundo a nossa visão moderna e ocidental. Se eu falar para vocês, para ser profissional de medicina chinesa consolidado, você precisa ser constante, o que provavelmente vem na sua cabeça é uma linha reta, ser igual, ser retilíneo, não é assim? Essa não é a visão natural, né? A imagem da hexagrama constância é a imagem de uma árvore. Nós temos aqui a subdivisão, né, os dois trigramas do elemento madeira, né? Um é o aspecto yin da madeira, o outro é o aspecto yang da madeira. Abaixo nós temos justamente o vento, que é o aspecto yin do elemento madeira. E acima nós temos o trovão, que é o aspecto yang. Vento fala do que é suave, do crescimento gradual, do desenvolvimento que encontra as aberturas de forma flexível e humilde, né? Vento fala de um crescimento quase que imperceptível. Enquanto que o trovão é um aspecto mais yang, mais brilhante, mais evidente do elemento madeira. A gente sabe que, acho que quase todo mundo que está aqui tem base, né, já na filosofia taoísta, na medicina chinesa, e o elemento madeira justamente fala dessa fase, né, na qual o yang está em desenvolvimento, né? O trovão fala da ascensão rápida, do movimento evidente, do crescimento ascendente objetivo. Quando eu coloco um sobre o outro, forma-se a imagem de uma árvore, na qual eu tenho essa parte de baixo, que é o vento, que é o crescimento como a raiz da árvore, né? O crescimento para baixo, o crescimento que enraiza, o crescimento imperceptível, o crescimento invisível. É uma palavra bem importante no que eu quero transmitir para vocês hoje. E a outra metade é justamente o crescimento para cima, o crescimento visível, o crescimento evidente. Então, pessoal, uma essência do que a gente vai construir hoje nesse raciocínio, para nos tornarmos profissionais de medicina chinesa, para vivermos disso, é saber que nós precisamos ter a habilidade de flutuar, de oscilar, de sabermos ter as duas posturas. E haverão fases de que o nosso crescimento parece não existir. Que o nosso crescimento parece, na verdade, estar retrocedendo. O que eu quero dizer com isso? Você começa a atender. Tá lá. Começa a atender. Você não tem ninguém para atender. Aí aparece uma pessoa para você atender. Depois essa pessoa abandona. Depois aparecem duas pessoas. Aí uma vai embora. Você fica com uma. E você vai nessa oscilação natural do começo. De repente, você está com 5 pacientes. Aí você fala, nossa, agora vai para frente a sua história. E de repente, você volta para 0 pacientes. Num retorno de férias, num feriado que você tem que não sei o quê, num período que você... Ou simplesmente porque eles todos se encerram ou abandonam. E aí você fala, pronto, eu sou uma fraude. Eu não servo para nada. Os caras não gostaram do meu trabalho. A gente precisa amadurecer que esse tipo de aparente retrocesso, mesmo que drásticos, que, nossa, parece que eu morri na profissão. Voltei para 0, eu não estou tendo renda nenhuma. Isso faz parte da construção dessa minha grande árvore. E toda árvore na natureza tem horas que você olha para ela no outono e no inverno e parece que ela morreu. Quando não há energia para fora, quando não há energia disponível no ambiente, as árvores recolhem o seu yang, o seu qi, enviando para a raiz. Não é assim, pessoal? E é a hora que, quando você envia para a raiz, é a hora que a árvore se aprofunda.
É a hora que a árvore ganha estrutura. É a hora que a árvore ganha esse corpo invisível que dá sustentação para as tempestades que virão. Uma árvore que cresce rapidamente, sem raiz, a primeira chuvinha, a primeira tempestade, ela tomba. Vocês entendem, pessoal? Haverão tempestades na nossa profissão? Haverão tempestades, né? Muitas tempestades. Períodos de doença, períodos de não só tempestades de esvaziamento de pacientes, tempestades nossas da nossa vida, casos difíceis. Eu tive uma vez que o paciente em tratamento comigo, que era um caso dificílimo, o psiquiátrico se matou, né? Então, haverão momentos em que você se questiona profundamente no que você está fazendo. Vocês entendem, pessoal? Até outras coisas, coisas mais simples, mais pré-positivas, como um período de puerpério para uma terapeuta mulher, em que você precisa se afastar muito do consultório por um bom período, ou, sei lá, você se afasta para cuidar de um parente que está doente, alguma coisa assim, né? Qual estrutura você tem para renascer na profissão? Ou no sentido de não deixar a sua árvore morrer. Ela é encorpada nesses períodos, no início, quando parece que você vai fracassar, parece que você não vai para frente. E aí, pessoal, a minha orientação para vocês é, daqui a pouco eu volto para essa página aqui. A sua formação na escola que você fez o curso, é sua primeira raiz, sua primeira e principal raiz. É a sua formação de base que te dá a primeira estrutura para que em períodos difíceis, em períodos de dificuldade, você tenha um corpo, uma organização interna para se manter confiante na profissão. A segunda parte dessa raiz, que tem a ver com a formação, são os períodos, pessoal, de estudo. Toda vez que um ex-aluno vem conversar comigo, pô, Edgar, estava indo bem e tal, meus pacientes foram embora, eu estou com pouco paciente, o que faço eu? E ele acha que eu vou falar para ele fazer coisas para o mundo exterior. Ah, então faça mais postagens no Instagram, então faça isso, então faça uma placa, então ande com uma placa na rua, sei lá. Não. O que eu vou falar para o cara é, para tudo fora, estuda. Mas, Edgar, já estudei. Não, estuda mais, se organiza mais, se aprofunda mais. Estuda doenças que você nem conhece ainda, por exemplo. Síndromes que você não domina, que você não tem segurança. Porque esse período de estudo e de preparação, o trigrama vento, pessoal, ele é considerado, no I Ching, um hexagrama que fala de organização. Por que ele fala de um aspecto de organização? Porque um trigrama ele é composto de três poderes: céu, homem e terra. Sem me alongar muito, a natureza do céu é Yang. Então, a linha contínua nos trigramas fala da força do Yang. A força da terra é Yin. E a força dos seres humanos, quando querem crescimento, é Yang também. Então, quando eu coloco os três poderes de acordo com as suas naturezas, eu formo naturalmente o trigrama vento. Então, em períodos de dificuldade, em períodos de instáveis no início da carreira, o que a gente precisa fazer? Se organizar, colocar as coisas nos seus lugares. E hoje apareceu um caso de tal característica para mim. Aonde que eu vou consultar? Cadê meu material? Vocês entendem isso, pessoal? Isso parece bobagem, mas isso é o que dará estrutura, porque vai aparecer um caso, depois eu vou dar outras dicas, mas vai aparecer caso. E ao aparecer o caso, você tem estrutura. Ah, não, eu me preparei. Eu estudei, por exemplo, sei lá, pós-AVC. Me passou pela cabeça agora. E apareceu justamente uma pessoa para você que chegou e falou: Olha, tô com uma pessoa tal, acamada, com pós-AVC, você pode ir atender? Imagina se você se preparou e estudou esse tipo de quadro, você recebe essa frase e fala assim: Ok, eu tenho estrutura para encarar isso. Vocês entendem? Não me preparei, não sei nem onde consultar esse troço, não sei nem por onde começar.
eu não tenho estrutura para receber esse caso. Eu vou ter que capinar toda essa jornada. Pode ser que eu consiga, se eu tiver uma boa formação. Antigamente, eu recebia pessoas que já tinham feito outras escolas e vinham refazer a formação comigo. E eu achava estranho. Comigo não, né? No Semetrac, na minha linhagem, nossa linhagem. E eu achava estranho. Por que o cara que já é formado numa outra escola vai refazer a formação aqui? Hoje eu não acho mais estranho. Hoje, muitas vezes, eu acho bem recomendável. Porque se a pessoa está pensando em refazer a formação, o que ela está sentindo, pessoal? Que ela não tem essa raiz aqui. Certo? Ela não tem essa estrutura que dá suporte para ela, de fato, trabalhar passando por períodos fáceis e difíceis. Poucos pacientes, muitos pacientes. Né? Vocês sabem, pessoal, que vários mitos da medicina chinesa no Brasil nasceram pela falta de raiz dos terapeutas. Por exemplo, não se deve tratar a gestante. Não se faz acupuntura na gestante. Isso é bobagem que não tem tamanho, porque você tem tratado e tratado de obstetrícia na medicina chinesa. Por que o cara fala, não se trata a gestante? Porque ele não tinha estrutura para tratar a gestante, ele não sabia, ele não tinha preparo. Então é melhor falar para os meus pacientes e para os meus alunos que não se trata a gestante. Certo, pessoal? Vocês vão ouvir esse tipo de coisa sobre câncer, sobre casos complexos, enfim, que tudo isso é bobagem. Né? O que a gente tem que ter é uma boa estrutura. E a estrutura primeira começa na formação. Mas ela não termina na formação. Depois que eu me formei, eu passei muito tempo, o meu tempo livre, que tinha tempo livre já que não tinha paciente para atender, foi recompilar, reestudar, reorganizar os meus materiais da formação. Não sabia que muito do que eu fiz nesse período foi a base para começar a dar aula depois. Eu estava me preparando só para atender. Mas depois desse material, os meus primeiros materiais didáticos de aula vieram desse período de vento. Agora, pessoal, quem está ao meu redor? Quem estava ao meu redor? Para quem está me vendo de fora, nas redes sociais, eu estou aparecendo para o mundo? Quando eu estou nessa fase de vento da minha árvore? Não. Quando eu estava trancado lá no meu quarto, mesmo casado com a Helena, já no começo do nosso casamento, trancado em casa, repassando, estudando, preparando, fazendo levantamento de coisas. Alguém estava vendo, eu estava brilhando, eu estava pavoneando, não estava fazendo, ninguém estava me vendo nada. Então a gente tem que estar preparados para esse período, porque nós estamos muito impulsionados, pessoal, muito incentivados para o crescimento exterior, não é? Para fora, brilhe, apareça, cresça de forma perceptível para o mundo. Então eu estou vendo gente assim, que mal está formada, já está preocupado em ficar muito famoso. Você entende? Em ficar aparecendo. Né? Mas veja, pessoal, essa é um tipo de pessoa que bate um ventinho e cai. Né? Porque um pepino que aparecer, não vai ter estrutura para lidar. Né? Então a pessoa pode até crescer um pouco no início, mas abandona a profissão rapidamente. E eu já tive, e essa estrutura, a pessoa tem um outro aspecto que eu quero falar muito para vocês hoje, que é a estrutura financeira. Um aspecto de vento, pessoal, que é fundamental na nossa profissão, é saber que, bom, para eu poder ter tempo e condição de estudar e de me preparar quando eu tiver poucos pacientes para atender, alguém tem que pagar esse boleto, né? E como que vamos pagar esse boleto? Então, eu já dei gerações e gerações de alunos que fizeram transição de profissão, vários presentes aqui hoje. Quando o cara chega e fala, durante o curso já, professor, eu vou abandonar minha profissão anterior porque eu me encantei pela medicina chinesa, quero viver disso agora. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não larga sua profissão ainda. A gente precisa de uma fase transicional, a gente precisa que a sua profissão anterior, que alguém da sua família, que uma reserva financeira, um planejamento, uma estrutura invisível, que te dará um suporte financeiro
pode ter, inclusive, ser pai, mãe, enfim. Alguém tem que dar esse suporte financeiro para os primeiros anos. Tem gente que chega e fala assim, professor, eu estou há 6 meses formado, não estou atendendo muito ainda. É até engraçado quando eu recebo essa fala. 6 meses não começou nem a brincar. Daqui a pouco eu vou falar mais desses tempos para vocês. Tá? Pessoal, até aqui, tudo bem? Tá. Então eu vou seguir um pouquinho. Falando em madeira, em vento e trovão, a gente vai falar um pouquinho de virtude. A virtude, na filosofia taoísta, que é estudada no Xing, é uma forma, é um caminho, né, de aperfeiçoamento do espírito, né? Caminho de aperfeiçoamento da mente, de nós como ser humano. E a virtude, o caminho desse aperfeiçoamento, desse refinamento, desse amadurecimento psicoemocional do elemento madeira é justamente a bondade. A compaixão também pode ser traduzido. Então, pessoal, quando nós adotamos o princípio de vida, eu vou explicar isso aqui. O princípio de vida de sermos profissionais de medicina chinesa, a fundamentação desse princípio, a base desse princípio precisa ser a bondade e a compaixão. Então, essa é uma outra camada de uma raiz ainda mais profunda de nos tornarmos profissionais dessa medicina. Vocês entendem, pessoal? Porque em momentos de tempestade, que a nossa árvore vai tombar muito forte e que a gente vai pensar em desistir, é essa vontade de beneficiar as pessoas, de ter um caminho de coerência, de que leva benefício para o sofrimento das pessoas, vai me segurar na retidão de permanecer cultivando essa árvore. Vocês entendem, pessoal? E essa balançada não é, como eu disse, não é só financeira. Tem financeira muito no começo. Mas depois é de cansaço, por exemplo. É de frustração com casos muito difíceis. Tem períodos difíceis na carreira. É uma coisa que eu falo com meu filho adolescente, né? O Lucas vai fazer 14 anos. Uma coisa que a gente já conversa com ele. Fala, filho, nenhuma profissão tem só períodos bons, tem só coisa boa. Não é assim, pessoal? A nossa profissão tem muita dificuldade. E ter o princípio, então, da bondade, do beneficiar o outro, isso também de beneficiar, porque a virtude da bondade, ela nos inclui. Vocês entendem, pessoal? Então, é um caminho de beneficiar a mim e isso se expandir para o benefício para as outras pessoas, melhorando a qualidade de vida através dessa medicina. Né? E aqui a virtude do ciclo, pessoal, rapidamente, fala do momento de cada ciclo, né? Então a gente tem princípio, abertura, harmonia e retidão. Então, pessoal, falando de madeira novamente, né? A gente começa o ciclo de desenvolvimento, isso chama princípio, né? Como começar bem um ciclo? Começar bem um ciclo é saber aonde você quer chegar, por que você entrou, sob que regra, sob que ética você quer conduzir esse processo. Então, o princípio essencial de um terapeuta de medicina chinesa é atrelado à bondade, à compaixão. Isso porque, pessoal, eu falei, eu tenho uma vida hoje estável, eu tenho uma vida que me permite planejamento, viagem, né, com muitas restrições, mas quando eu me planejo, eu me organizo, eu posso tirar férias, vocês entendem? Mas eu definitivamente não tenho uma vida de luxo. Né? Então, se a gente vai entrar nessa profissão porque eu quero ficar rico, porque eu quero ficar, sei lá, famoso, porque eu quero brilhar no escuro, não é esse caminho o mais favorável. Vocês entendem? Então, pronto. Então, falei da raiz, da formação.
E o outro aspecto, pessoal, eu falei bastante do vento, mas temos um aspecto do trovão também. O aspecto do trovão é, aqui, pessoal, para quem conhece de medicina chinesa, o trovão, então, sendo o yang da madeira, ele é muito associado no nosso corpo à vesícula biliar. Todo mundo que tem formação de medicina chinesa sabe que a vesícula biliar tem relação com a nossa coragem, com a nossa iniciativa. Então, um terapeuta de medicina chinesa, para sobreviver e se consolidar na nossa profissão, precisa de coragem, precisa de iniciativa. Eu sempre falo para os meus alunos quando estão em época de prova. Ah, mas que chata a prova. Ah, mas precisa de prova. Ah, mas a prova é muito difícil. Eu falo, gente, no consultório todo dia é prova. Vocês estão só se preparando para ser colocado em xeque e ter desafio e ter que ter uma meta naquele princípio de tratamento e confiança em seguir aquilo todo dia. 3 vezes por dia, 5, 6 vezes por dia, dependendo do número de pacientes que você vai atender. Então, entendam o seguinte: baseado numa organização, baseado numa formação, baseado num método, nós precisamos de coragem. Eu falei outro dia numa aula e o pessoal achou bem importante a minha fala. Se eu quero ter segurança absoluta, absoluta do que eu estou fazendo, certeza 100%, você não vai ser um profissional de saúde. Nem vou falar de medicina chinesa, profissional de saúde. Todo profissional de saúde precisa ter uma dose importante de confiança, de método, mas sobre o método, ter coragem. E horas isso é tranquilo, né? Eu faço tal coisa, o resultado é o esperado, alimenta a minha confiança, eu continuo nesse caminho, e aí o jogo de tênis entre eu e o tratamento e o paciente é ótimo. Só que tem horas que não é assim, não é, pessoal? Eu tenho um método, eu penso o caso, eu faço tal coisa, o resultado vem torto. O que faço eu diante desse problema? Eu sento e choro? Eu questiono a minha formação? Eu penso que a medicina chinesa é ineficaz? Ou eu respondo a isso? Ou eu tenho uma coragem de falar, bom, diante desses dados que vieram agora, eu vou atuar de forma corajosa sobre isso. Vocês entendem o que eu quero dizer, pessoal? O nosso caminho é sempre para frente. Sempre para frente. Eu não posso voltar e falar assim, ah, então eu deveria ter, há 5 consultas atrás, ter feito outra coisa. É claro que eu aprendo com o meu erro, mas se eu de fato errei, ou se eu podia ter feito melhor. Mas eu sempre preciso manter essa jovialidade, essa coisa da madeira do crescimento, de me impulsionar a reagir daqui para frente. Porque tem horas, pessoal, que é muito gostoso, é muito que legal, que os casos estão indo bem. Tem horas que casos difíceis, e eu sempre brinco que eu rezo para os meus alunos que, assim que se formam, não pegarem casos difíceis. Mas parece uma maldição. Os meus alunos se formam, na semana seguinte já vem aquele caso, aquela bucha. É quase assim, vamos ver se esse cara vai se segurar aqui ou não. Depois vem os casos fáceis, né? Então, quando você se forma, mas ainda não tem um vento, uma raiz muito forte, esse tipo de situação difícil vai dar muito alimento para algo muito presente na nossa profissão, que é a síndrome do impostor. Toda a área da saúde tem isso forte. Muitos médicos têm, muito fisioterapeuta tem, aquela sensação interna de que um dia vão descobrir que eu não sei tanto assim. Um dia vão revelar, vão tirar uma cortina e tá, o Edgar é um impostor. Pronto, vão descobrir que ele não é tudo isso, ele está só fazendo graça aqui há 20 anos. Né? Todo mundo tem essa vozinha dentro de si, essa crítica destrutiva dentro de si. Que não é uma autocrítica positiva no sentido de aperfeiçoamento. É algo perverso, é algo que tem a ver com a vaidade, que tem a ver em te sabotar, efetivamente.
né? Então, pessoal, a gente precisa ter uma coragem de, ao ter um caso difícil, ter uma dificuldade, ter uma situação desafiadora, né? Até em outros aspectos, sei lá, o consultório precisa mudar, fechou o consultório, uma dificuldade financeira, como é que eu respondo daqui para frente? Vocês entendem? Ou é papo muito, tá muito difícil aqui? Tá tudo bem? Tá. Perfeito. Então tá bom, Lucas. Quanto tempo leva para colhermos os frutos? Eu vim aqui saber de viver de medicina chinesa e dizer, vamos falar de dinheiro. Estou brincando. Mas, pessoal, existe um número mágico que eu fiquei sabendo que não é só de medicina chinesa, que é da área da saúde como um todo. Até orientadores de outras profissões, psicologia, fisioterapia, também falam aproximadamente esse número. Esse número é 5 anos. Eu não sei se é o que vocês estavam imaginando. Muita gente já me ouviu falar desses famosos 5 anos aqui, né? Eu preciso permanecer 5 anos de forma constante para colher os frutos. E aqui vou ampliar o conceito de constância, pessoal. Que constância que eu estou falando? Eu estar com a minha árvore plantada, tendo os meus períodos de recolhimento, os meus períodos de tratamento, de aplicação, de coragem, fazendo o mesmo trabalho, no mesmo lugar. Isso é muito importante. O mesmo trabalho, o mesmo método, no mesmo lugar, por 5 anos. Tá? Isso é um dado muito. Eu nunca vi alguém que tenha cumprido isso e não tenha ido para frente. Ou seja, tem uma boa estrutura, tem uma boa formação, faz um trabalho coerente, sério, tem método e permanece no mesmo lugar enfrentando os desafios por 5 anos. É claro que para isso eu preciso de estrutura financeira para me dar, né, condição para esses primeiros anos, mas conseguindo passar por eles, daí para frente o crescimento da nossa profissão, que é exponencial, ele se torna muito confiável. Pessoal, é muito curioso. Outro dia, a Helena me falou, Edgar, você não sabe que paciente que voltou procurou ela para atendimento. Eu falei, quem? Ela me falou o nome do paciente. Acho que a última vez que esse paciente passou com a Helena, sei lá, tem por baixo uns 10 anos. Né? Então, vocês estão percebendo o quanto é importante estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa? Essa pessoa manteve a Helena como referência de tratamento na cabeça dele por 10 anos. Quando eu precisar, eu volto nela lá. E quando ele precisou, estava a Helena no mesmo, não estava no mesmo lugar porque mudou o consultório, mas não está no mesmo bairro, né? Então estava a Helena com o mesmo celular, fazendo o mesmo trabalho, num consultório igualzinho, e aí ele obteve esse tipo de referência. Quando você permanece nessa condição constante, pessoal, você começa a ocupar um lugar de referência na mente das pessoas. Em geral, nós temos, para cada coisa, sei lá, se eu falar para vocês, pedreiro, vem alguém na cabeça de vocês, se você tem um bom pedreiro para indicar, né? Você vem assim, sei lá, designer, temos a Marina aqui presente, né? Se alguém fala assim, precisa de um designer, né? Eu vou falar, Marina, certo? É a primeira pessoa que está na minha cabeça. Nós não temos 10 pessoas na cabeça para indicar, para cada coisa. Vocês entendem, pessoal? A gente tem uma, duas, três no máximo. Como é que você passa a ocupar um lugar de indicação na mente das pessoas? Sendo constante, permanecendo, cultivando o seu trabalho de forma coerente, no mesmo local, fazendo a mesma coisa, por muitos anos. Né? Isso torna o seu trabalho confiável, que é um aspecto da madeira também. Confiável, enraizado. E tem uma coisa também, pessoal, voltando lá para o constância. Vento é raiz, né?
Trovão é tronco. Raiz eu tenho muitas, né? Estrutura e tal. Tronco, eu tenho um só. O que eu quero dizer com isso? A estrutura do seu trabalho tem que ser unificada. Eu tenho que pensar, sei lá, pegar um exemplo aqui. A Flávia. Eu vou pensar na Flávia, eu tenho que pensar medicina chinesa. Vocês entendem? Que já é um tronco muito largo, né? Que medicina chinesa envolve acupuntura, tuiná, fisioterapia, dieterapia. Já é uma coisa bem vasta, difícil de até. Antigamente, até tudo isso junto já era difícil. Quando eu comecei na área, falar de medicina chinesa era muito nebuloso. As pessoas não conheciam esse termo. Vocês entendem? Você tinha que falar, massoterapeuta, acupunturista, tinha que ser menorzinho o tronco, para a pessoa saber o que você faz. Hoje a gente tem, graças ao trabalho de muita difusão de conhecimento, que a gente faz, que a Fernanda faz, a Ana Horta faz, um monte de gente faz o que é medicina chinesa, as pessoas estão começando a entender que a medicina chinesa é um troço unificado, né? Muitos mestres, né, falando disso há muito tempo. Então, que a medicina chinesa é unificada, que são várias ferramentas com um corpo único, certo? É mais difícil você ter uma árvore bem plantada se a sua árvore tem múltiplos troncos. Você entende, pessoal? Você faz medicina chinesa, faz homeopatia, faz medicina antroposófica, e é isso, e aquilo, aquilo outro. Aonde que a pessoa coloca ela na cabeça dela para te indicar? Quando ela vai precisar sacar alguém para falar, nossa, você está com esse sofrimento aí, eu vou te indicar a Nathalie. Para pensar em te indicar, você tem que estar num lugar muito firme na cabeça dela. Né? E é muito difícil você estar num lugar que é múltiplo, que é muita coisa. Vocês entendem, pessoal? Isso foi muito importante. Eu ouvi isso de uma pessoa no começo da minha carreira, isso foi muito importante. Porque eu queria. Eu estudei todas não, mas muitas artes taoístas. Então eu queria trabalhar com medicina chinesa, trabalhar com Xing, trabalhar com Feng Shui. E aí ele falou, Edgar, calma, você nem se consolidou em uma delas. Então se consolide, passe a ser uma referência na cabeça das pessoas na medicina chinesa. E naquela época, então, eu parei de divulgar que eu fazia Xing, que eu fazia Feng Shui, que eu fazia isso e aquilo. Eu só faço medicina chinesa. Né? E aí, de fato, ganhei corpo. Hoje eu faço outras coisas? Eu faço Xing, faço consultoria, faço uma porrada de coisa. Mas eu consegui criar um corpo de pessoas que me indicam porque sabem que eu tenho um caminho coerente, unificado. Faz sentido para vocês, pessoal? Então, pronto. Bom, eu já vou abrir para as perguntas, tá? Para terminar essa parte. Para que você possa ter esse tronco estruturado, para que você possa ocupar esse lugar de referência na cabeça das pessoas, a gente tem que se posicionar como terapeutas para a vida. Então eu vou contar uma historinha para vocês. Nas últimas férias, agora de janeiro, eu, Helena e Lucas fomos para Bonito. Uma viagem maravilhosa e tal. Estávamos nesse lugar aqui, ó. Chama Buraco das Araras. E eu tenho um hobby que é pintar aquarela. E eu tenho um kitzinho de viagem, levei meu kitzinho de pintura. E aí, quando eu vi esse buraco, essa coisa aqui, eu falei, deu vontade de pintar. Abri meu negocinho e comecei a pintar. E não tinha ninguém. As pessoas foram passando e tal, e algumas pessoas ficaram ao meu redor, assim, olhando o que eu estava fazendo. E aí um casal ficou bem interessado, assim, achou curioso a pintura que eu estava fazendo no meu caderninho pequenininho. Aí a moça cutucou o namorado, enfim, falou assim, nossa, olha que bonito. Eles, bonito, e ficaram olhando. Aí ela me fez uma pergunta que foi bem interessante. Ela falou, você é artista profissional? Aí eu respondi para ela, não, ela ainda completou, você é artista profissional ou pinta só de hobby? Aí eu respondi para ela,
Ah, eu pinto só de hobby. Aí ela fez assim, ah tá, e virou as costas e foi embora. Isso foi bem, eu fiquei pensando nisso depois, né? O que teria mudado para ela se eu tivesse falado, sou um artista profissional? Teria mudado a minha pinturinha? O que teria mudado para ela? A valorização, né? Com que olhar ela olharia, ela veria a mesma pintura? Com que respeito ela teria pelo meu trabalho? Quando eu falei, não sou um artista profissional, ela desligou o interesse automaticamente. Ela falou, não, ah, tá bom, então vai embora. Né? Então, pessoal, nós somos, infelizmente, muito guiados por concretizações, por coisas consolidadas. Se um ciclo começa aqui, ó, no trovão e no vento, é o início do ciclo, ele se concretiza, né? Ele dá toda a volta e ele se concretiza na montanha. Montanha é o que é sólido, o que é estruturado, é o fim do ciclo. Montanha é o seu certificado, é o seu diploma, né? É o final da sua formação. Só que, pessoal, não adianta nada você ter se formado e ter um diploma de acupunturista, de massoterapeuta, se você não sente que terminou esse ciclo como estudante. E agora recomeçou um novo ciclo como profissional. A partir de que dia, a partir de que momento você passa a se colocar no mundo e alguém te perguntar assim, o que que você faz? Bom, esse troço que você está me falando aí de medicina chinesa, mas você é estudante ou é profissional? Vocês entendem o que eu quero dizer, pessoal? A mensagem que você vai estar falando, a orientação que você vai estar fazendo, a massagem que você vai estar fazendo, a acupuntura que você poderia fazer é exatamente a mesma. Mas que momento você fala, eu sou um profissional dessa área? Se sentir um profissional dessa área, e de novo a formação é importante, né? Mas é mais que a formação, né? Se sentir autorizado a se colocar no mundo como um profissional de medicina chinesa é fundamental para você ser indicado, para você ser valorizado, para você ser reconhecido. Até por isso que a gente sabe que não é através das pessoas conhecidas e familiares que nós formamos o nosso primeiro corpo de pacientes. Não é, pessoal? Não é através dos amigos, não é através da família que vão vir os nossos primeiros pacientes, infelizmente. Porque essas pessoas não nos veem já nesse novo ciclo. Elas ainda nos olham como o ciclo anterior. Ah, eu sei, Edgar, que você é aquele cara lá que fazia não sei o quê, né? Ele ainda, mesmo que eu já tenha feito vários cursos, eu tenho várias montanhas já, é difícil para essa pessoa me ver como uma referência sólida, experiente, minimamente experiente dentro daquela área. Então, antes de mais nada, eu tenho que me sentir com base suficiente para me colocar no mundo como profissional. E ao invés de ser um caminho de arrogância, um caminho de vaidade, na verdade, esse é o caminho de humildade. Humildade é nós termos a capacidade de ter uma dentro, montanha dentro, ou seja, valorizarmos a nossa formação, valorizarmos a nossa estrutura, minha jornada até aqui, a ponto de me dar confiança de me colocar como profissional, mas sobre essa confiança, eu permaneço aberto aqui à Terra. Terra é tudo in, tá vendo? Eu permaneço aberto ao aprendizado. Eu permaneço aberto a aprender. Eu não estou fechado porque eu já sei. Não. Eu já sei o suficiente para ter confiança, mas permaneço aberto ao aprendizado e ao crescimento. Isso é ser humilde na visão da filosofia taoísta. Vocês entendem, pessoal? Ser humilde não é ser todo in. Não, quem sou eu? Eu fico triste quando um aluno formado por mim chega para mim depois de formado e fala: e aí, tá atendendo? Como é que tá no seu consultório? Ah, não, Edgar, quem sou eu? Eu ainda tenho muito para aprender. Isso me desvaloriza. Vocês entendem, pessoal? Fala, mas que katsu? Eu formei esse cara para ter uma estrutura para trabalhar, e se ele
se formou, eu dei um certificado para ele, e ele fala que não, quem sou eu ainda para poder atender? Eu falhei como professor. Então você desvaloriza a sua escola, você desvaloriza o seu professor, você desvaloriza a sua linhagem quando você se sente sempre incapaz, sempre aquém, sempre sem estrutura mínima para poder trabalhar. Faz sentido esse troço, pessoal? Né? Então, eu ainda trouxe a linha, a principal linha da humildade, que é o texto da terceira linha da humildade, que é justamente a linha da montanha interior, principal linha da montanha, que diz assim: o homem superior é laborioso e humilde, obtendo a conclusão e a boa fortuna. Então ele fala nesse texto que essa terceira linha é alguém capaz de ter estrutura por um ideal, né? O homem superior é alguém que se guia por um ideal. Por um ideal, trabalha, laborioso. Ele trabalha e mantém a sua humildade de se permanecer aberto para o aprendizado. E assim ele obtém a conclusão. Conclusão é que consegue fazer os seus ciclos. E a boa fortuna, que é um bom resultado. Eu cada dia mais percebo o quanto eu tenho que estudar essa medicina. Eu tenho um caminhão, eu tenho uma lista de coisas para estudar. E só cresce. Porque ao invés de olhar isso como ansiedade e desvalorização de mim, nossa, puta, tem tanta coisa para estudar ainda, eu fui lapidando e transformar isso num tesão. Tipo, meu, que legal que é. Estava falando isso outro dia com a Helena. Que legal que é eu olhar para ela, olhar para mim, a gente tem 20 anos de profissão. A Helena tem mais tempo do que eu na profissão. Nós temos 20 anos de profissão e ainda tem um monte de coisa para estudar desse troço. Não é legal isso? Tem muito ainda para frente. Então mantém uma jovialidade, né? Mantém um frescor da nossa profissão. Isso é muito legal. Mas isso quer dizer que o que eu já tenho consolidado não me dá base e confiança para ter método, para ter estrutura para trabalhar? Se eu cair nesse lugar, eu desvalorizo meu mestre. Vocês entendem, pessoal? Então não confundam humildade de saber que a gente tem que estudar muito com uma coisa de fraqueza, uma coisa de um excesso de humildade que é quase vaidade, né? E uma insegurança de se expor aos riscos da profissão. Se você for querer estudar para não falar, Edgar, eu não quero correr risco nenhum, então eu vou estudar o máximo que eu puder. Abandone essa profissão. Essa profissão não é para você. Essa profissão não é engenharia civil. Eu quero fazer uma ponte para que ela não caia. Isso é engenharia. Legal, você vai fazer uma ponte com segurança para que ela não caia. Se eu quiser ter a mesma postura numa relação terapêutica, eu não faço nada. Porque nem o cara sei lá, coisa mais técnica do mundo, nem o cara que vai fazer o seu exame de raio-x pode dizer para você, eu tenho 100% de certeza de dois pontos. Nenhum profissional de saúde pode falar essa frase. Ele pode falar, eu tenho muita confiança de tal coisa. A gente tem que sempre estar aberto à imprevisibilidade, à complexidade inerente à nossa saúde. Tudo bem? Então, antes de eu ir para a próxima coisa, é só abrir o chat aqui. E tem um mundo de coisa. Eu não vou ler agora, não. Pronto. Pessoal, mais duas coisinhas. O problema de mudar a árvore de lugar. Quando eu falo de constância, como eu já disse, a constância é no mesmo lugar. A nossa profissão tem muitas coisas boas, mas ela tem uma coisa difícil, que é mudar de lugar. Se você trabalha para uma empresa e a empresa te transfere, tem um período de instabilidade, mas você continua fazendo o mesmo trabalho na outra sede da empresa, sabe? Ou você muda de empresa, você continua fazendo o seu trabalho na outra empresa, certo? Em outra cidade. A nossa profissão não é assim. Mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país é recomeçar. Quase de novo. Não tanto quanto do comecinho, mas é bem difícil. Tá? Então, qual é a minha dica aqui para vocês? Diga, meu sonho é morar em tal cidade. Minha vontade é mudar para o interior. Minha vontade é morar na praia. Então, se planeje para já começar a sua profissão no lugar que você quer ficar, se for possível.
Porque depois que você consolidou um consultório, você está com sua vida estável, está pagando os boletos, seu filho está na escola, você está pagando a prestação da casa. Você mudar tudo isso e recomeçar um consultório é muito desafiador. Tudo bem? Então aproveita aí o fase de estudo, planejamento, começo de carreira e já projete. É um aspecto da madeira. Cria uma perspectiva de onde é que você quer ficar. Tá? A importância de começar com o valor justo. Um dos erros mais frequentes que eu vejo em quem se forma é pensar assim: quem sou eu na fila do pão? Né? Então, tem uma postura humilde, né? Nossa, eu comecei agora, tenho um mês de formado. Então, o Edgar tem 20 anos de formado. Se o Edgar cobra 240, eu vou cobrar R$ 50. Eu vou cobrar R$ 100. Vocês entendem? Eu estou descrevendo para vocês o raciocínio que eu fiz quando formado. Se o mestre Liu, que é meu mestre, né, tem 200 anos de medicina chinesa e cobra tanto, eu que estou aqui comendo farinha, estou começando essa história, preciso cobrar 10% dele para ser uma coisa. Esse é um erro que não tem tamanho. Não comecem com um valor injusto. É a mesma coisa. Você desvaloriza você desvaloriza a profissão, você desvaloriza a sua linhagem, você desvaloriza a sua escola, seu professor, todo mundo. Reajustar valor na nossa profissão é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente trabalha com indicação, certo? Quase todos os nossos pacientes são indicação. Mesmo hoje, com redes sociais, com não sei o que lá, vocês vão ver que o principal corpo de pacientes que vocês têm, que vocês terão, é a indicação. Agora, você cobra R$ 100. Você fala, nossa, eu viajei nesse preço, né? Vai fazer as contas, se eu for cobrar R$ 100, vai ser difícil viver. Não, preciso ajustar para 200. Vai fazer isso na prática. Vocês entendem? Por quê? A Maria vai indicar você para o João e vai falar, passa lá na Cláudia que ela cobra R$ 100. Aí o João liga para a Cláudia e fala, quero marcar um horário. Aí a Cláudia fala, é R$ 200. Não, mas a Maria falou que é 100. Vocês entendem? As pessoas que nos indicam o nosso valor também. Então, reajustar valor é algo dificílimo. É sempre uma crise quando a gente vai subir valor no consultório. Uma crise até ética, né? Poxa, se eu for subir o valor, as pessoas vão poder pagar. Quem pode pagar? Quem não pode pagar? Como é que ficam os pacientes antigos, os novos? É sempre uma questão. Por isso que a gente tem que já começar no valor certo. Num valor que você calcule e fala assim, bom, a gente começa a ganhar uma estabilidade financeira na profissão, pessoal. Em geral, eu percebo, quando a gente começa a atender 3 ou 4 pacientes por dia. Com 3 pacientes por dia, a gente começa a ganhar uma certa constância de rendimento. Tudo bem, pessoal? Concorda com mais ou menos essa história? É fácil conseguir 3 pessoas por dia, todo dia? Não é fácil. Leva anos para chegar nessa batida de 3 pessoas por dia, todo dia. Tá? Mas você tem que pensar, então, se isso você vai levar anos para chegar nisso, e quando eu chegar nisso eu vou ganhar uma estabilidade, com 3 pessoas por dia, no valor tal que eu estou pensando em cobrar, eu sobrevivo? Vocês entendem? Ou para eu viver a vida que eu considero harmônica, eu vou ter que atender 10 pessoas por dia. Se nesse valor que eu estou pensando, eu vou ter que atender 10 pessoas por dia, eu estou errado nesse valor. E não importa se eu tenho uma semana, um mês, 10 anos de área. Está errado. Porque você não está ali na hora de atender trazendo só o seu tempo de experiência. Um aluno meu, quando vai começar a atender, ele está me carregando o mestre dele, carregando o mestre dele. Isso chama linhagem. Vocês entendem, pessoal? Porque a gente está tentando facilitar e passar o máximo de experiência para os alunos. Então, um aluno meu está me carregando lá na prática clínica. Né? Isso faz sentido o que eu estou falando? Então, isso tem que ter. E você investiu anos em curso, em livro, em tempo de vida, uma porrada de coisas. Isso já tem que ser justo a troca desde o início. E uma das formas que a gente mais viabiliza a nossa profissão no início é atender no domicílio. Certo?
é uma das áreas, estava falando com o Zeca outro dia sobre isso, né, Zeca? É uma das áreas que a gente mais erra. Eu errei drasticamente no início de carreira, colocando um valor de diferença entre o consultório e o domicílio muito baixo. Se o seu valor no consultório for 150, o seu valor em domicílio for 180, liga para mim e me pergunta se eu quero que você ir no seu consultório ou que você venha na minha casa. Vocês entendem, pessoal? Eu vou querer que você venha na minha casa, é claro, por R$ 30 a diferença. Outro dia eu estava falando acho que com o Felipe, inclusive, se você for colocar, ser criterioso, como outras áreas mais matemáticas são, se fosse um engenheiro, se fosse um economista, o valor do domicílio teria que ser o triplo do consultório para valer a pena. Porque é o seu tempo de ida, é o seu tempo de atendimento, que muitas vezes é maior do que no consultório, pela logística da casa da pessoa, monta a maca, prepara as coisas, desmonta, toma café, não sei o que lá, e aí vai para ir embora, volta trânsito, desgaste, fora o cansaço que é 4 vezes maior do que no consultório. Certo? Então, se vocês forem começar atendendo no domicílio, pessoal, gravem minhas palavras. Não tenham medo nenhum de pelo menos cobrar o dobro. Para que isso seja harmônico, para que isso seja justo, para que isso seja sustentável. Para daqui a 3, 4, 5 anos você falar, gente, eu fiz besteira lá atrás. Coloquei um valor muito baixo, agora ninguém vem no meu consultório, as pessoas só me indicam em domicílio e eu não pago a minha vida atendendo em domicílio. Vocês entendem? A gente pode levar, como eu levei, anos para chegar a essa conclusão. Tudo bem? Pronto, chega de Edgar falar. Agora é hora de vocês falarem. Então, um dos propósitos desse encontro era ouvir vocês e tentar beneficiar ao máximo nesse tempo que a gente estiver juntos aqui, o que eu trago da minha experiência, que também profissionais que estão aqui presentes, que eu tenho muita felicidade, que têm anos e carreiras consolidadas, podem colaborar também. Então, eu vou pedir para que, se alguém tem alguma dúvida, levantar a mão. Ô, André, tudo bem? Bom, Edgar, boa noite, gente. Saudades, você tá bom? Saudade, cara. Tô bem, graças a Deus. Você? Tudo bem. Conta Coisa aí. boa. Então, eu tava pensando, Edgar, quando você falou sobre, né, conhecer várias artes taoístas e foi aprendendo várias, mas primeiro você escolheu, não, vou me consolidar aqui na medicina chinesa. Mas, de qualquer forma, você disse que não, mas ainda hoje ainda faço várias coisas. Aí vem o Uhum. Xing, aí vem a consultoria. Como é que essas outras coisas foram se desdobrando quando você já tinha um tronco estabelecido ali de uma forma próxima, paralela? Como é que foi esse desdobramento? Pronto. Primeiro que o meu caminho não tem que ser, né, servir para todo mundo. Sim, Mas o meu caminho foi, eu fui falando, isso foi acontecendo, André, absolutamente naturalmente, sabe? Porque eu dava aula de Xing, né? Aí fala de uma coisa de Xing para um paciente, dá uma explicação ali, faz uma palestra. Aí as pessoas vinham até mim. Eu digo, você falou lá de Xing na palestra, você faz consulta de oráculo? Faço. Né? Falei no consultório de uma questão, tal, isso é entendido assim de Xing. Ah, mas você faz consulta? Faço. Como é que funciona a consulta? Então, eu nunca neguei a explicação, eu nunca escondi que faço, né? Mas quando eu coloco a minha montanha para o mundo e projeto, né, a minha referência, eu sintetizar, né, foi importante. Eu vou contar uma piada, já alguns alunos já ouviram essa piada essa semana, que aconteceu 15 dias. Eu estava na aula de. Pra vocês verem o quanto que essa coisa de medicina chinesa ainda é nebulosa na cabeça das pessoas. Eu estava na aula de Pilates, aí uma moça perguntou assim: e o que você faz? Né? Que eu falei de consultório e tal. E ao invés de responder assim, sou acupunturista, que em geral eu respondo assim, sou acupunturista. E as pessoas conhecem a acupuntura. Eu quis ser ousado e respondi assim, André: eu sou profissional e professor de medicina chinesa. Aí rolou um silêncio e a moça grávida, tá prestes a ter o bebê. Aí ela falou assim: então você faz a numerologia do nome da minha filha?
Eu até parei, eu estava fazendo um negócio do Pilates, até parei, assim. Falei, o que eu respondo aqui? Eu falei, "Puta, então, não faço numerologia. Não faz parte da medicina chinesa. Ah, não faz parte? Tá, não, até posso ver alguém que possa fazer, mas não tem nada que ver. Tá? Mas também não quis expor a pessoa, sabe? Ficou. Mas olha o que a pessoa foi associar, né? Claro que tem até questões taoístas de numerologia, a gente sabe disso, mas não é o que eu estava pensando, vocês entendem? Então, ainda é um campo muito nebuloso, sabe, André? Então, hoje eu tenho felicidade de ver vários alunos meus conseguindo se colocar como profissionais de medicina chinesa, com massagem, acupuntura, com fito, tudo junto. Mas isso até por alguns anos já era muito grande, já era muita coisa. Ainda é um pouco, né? Então foi assim, foi naturalmente, né? O Feng ao longo dos anos, eu decidi não fazer profissionalmente. Aí eu tirei mesmo. Aí chegou um momento que as pessoas me perguntavam, eu falava, não, eu posso indicar um consultor para fazer melhor que eu não estava praticando, né? E é isso, André. Bacana, Edgar. Obrigado. Mandei parabéns para o André aí no chat, que é papai, recém-papai. Tá até barbudão aí, ó. Cara de papai mesmo. É verdade. Valeu, Edgar. Valeu. A Thaís escreveu. Boa noite, pessoal. Edgar, é possível unificar os troncos? Ser artista do corpo? Ah, excelente pergunta. Movimento e dança, estar nesse caminho de massagista na medicina chinesa, que é a manipulação dessa estrutura do corpo e suas instâncias, que é o que me permite ser artista da dança. Thaís, veja bem, super importante. Cadê a Thaís aqui que eu não estou vendo? Eu gosto de olhar para a pessoa. Acho que está com a câmera fechada. Então é o seguinte, Thaís. Quando eu falo desse tronco, não é você deixar de ser coisas. Não é você nunca deixar de ser artista. Muito pelo contrário. Talvez os maiores profissionais de medicina chinesa que eu formei são artistas. E eu sou, de certa forma, não só pinto, toco piano. Tudo isso está na minha vida. E você poderá unificar isso, né? Você vai trazer o seu corpo, a sua dança para a sua massagem vai incorporar isso, pronto. Você vai essa coisa holística como profissional é super indicado, né? Eu sempre falo que as profissões que nós tivemos antes de medicina chinesa, elas se incorporam à medicina chinesa, né? No processo empático, no processo de entendimento dos pacientes, de conhecimento das coisas, né? Sei lá, eu fui designer, então eu uso minhas questões de design para preparar a aula hoje em dia, certo? Então a gente incorpora isso. Mas quando você vai se colocar, né, no mercado, quando você vai perguntar o que você faz, né? Quando você for dar uma dica para alguém, olha, você está sofrendo de tal coisa, a massagem é boa. Ah, você é? Mas o que você faz? Se você falar, eu sou 10 mil coisas ao mesmo tempo, para o público, para as pessoas, isso é um descrédito. Vocês entendem, pessoal? Infelizmente é assim. Você não ocupa lugar nenhum na cabeça dela. Para o público em geral, não há uma caixinha onde ele te coloque a pessoa da dança que também faz massagem, faz tuinar e também faz isso. Vocês entendem? Então você vai falar para a pessoa: eu sou terapeuta de medicina chinesa, trabalho com massagem. Pois não. Aí quando começar o processo terapêutico, vai estar todo o corpo da dança lá, você vai poder orientar a pessoa e dar dicas e sugerir cursos. Isso vai estar integrado ao seu trabalho. Faz sentido o que eu estou falando? Então pronto. Quem mais quer fazer pergunta? Quero comentar uma coisa, Edgar. Sim, Lucas. Que essa aula veio muito em boa. Opa, que essa aula veio muito em boa hora, porque assim, né? Vamos ter prova de pontos dia 22. E aí eu só consigo pensar nisso, né? E aí Percebe-se. Então, e aí esses dias eu tava com uma ansiedade assim no curso, e me bateu uma coisa assim que nunca me bateu, eu fiquei até impressionado de ter batido. Eu falei, gente, será que eu continuo o curso de medicina chinesa? Será que eu não continuo? Aí eu falei, nossa, mas como assim? Por que eu tô pensando nisso, né? E aí eu fui dormir e tive um pesadelo com uma prova. Só que na prova só caía ponto de pergunta de fitoterápico.
E aí eu vi que não tinha, que não estava na data da prova, tá ligado? Eu olhei e falei assim, "Ixi, mas não é dia 22 ainda, tá errado isso aqui. E o que é a pergunta do tal Hong, se o Tang tá fazendo essa prova? A gente nem estudou isso. E aí eu me toquei, que era um sonho, depois acordei, e graças a Deus. E aí eu acordei e fiquei pensando assim, nossa, que precisa de muita presença, né, para ir estudando esse conteúdo. Eu acho que se eu não tivesse feito astrologia antes e me consolidado nessa profissão, porque várias aulas eu ficava, você estava lá explicando, eu ficava assim, Jesus, eu não vou aprender nunca isso, Jesus, eu não vou aprender nunca isso, e eu falava, calma, Lucas, tipo, você aprendeu e foi difícil, dá até aula disso hoje, tá ligado? Então, tipo, vai rolar. Mas isso de ter muita presença e paciência, aí, porque eu ficava projetando, né? Você tá ligado, meu padrão é o fígado, não é mesmo? Tipo, meu Deus, e como vai ser? E o consultório? Eu falei, não, tudo que eu preciso fazer agora é aprender o raio do ponto para saber onde fica e aí, sabe, ir agulhando aos poucos, fazer a lição de casa para ir se consolidando, porque vai demorar, e demora esse tempo de 5 anos, foi realmente o que demorou para eu me consolidar, né, Isso, a astrologia. Então, aí eu consegui ter uma volta, assim, para a Terra de, tipo, tudo que eu preciso fazer é aprender o ponto. Sabe? E aí isso. você veio nessa aula falando tudo que você disse, foi, tipo, presente dos céus mesmo. Só queria Ah, que bom, comentar. que bom. Então já fiquei feliz. Então serviu, já serviu esse encontro para mim. Encaixadíssimo. Pessoal, não sei se você está vendo todas as câmeras ao mesmo tempo, Lucas, mas vou pedir para você mudar aí para a visualização de todo mundo junto. Vou pedir para levantar a mão para todos os formados que estão aqui presentes. Quem passou essa crise no meio do curso aí do Lucas de pensar em desistir, e o Paulo levantou as duas mãos, e achar que nunca ia rolar, e depois encaixou. Olha aí. Isso é tão Lucas. Isso é como se a arvorezinha, né, que está saindo ali da semente, né, ela põe a carinha para fora da terra e olha um carvalho, né, olha uma árvore fenomenal e fala assim, o quê? Eu vou ter que chegar nesse tamanho, dar todos esses frutos? Não é possível que eu vou conseguir, né? Mas para isso tem que criar raiz, né? Criar raiz é profissão, é confiança, né? Confiança, claro, depois adquirida em você, na sua estrutura, mas primeiro é confiança no seu professor. Isso é fato, né? E por isso tem que pesquisar bem uma escola, um professor, para que você possa depositar nele essa confiança de que está regando direito, de que está plantando direito esse troço que vai virar uma árvore, né? Diga, Marina, por favor. Oi, gente, boa noite. Noite. Eu queria dar um relato, então, de alguém que está pré-formado, que assim, que acabou de se formar, né? O Lucas ainda é aluno, né? E eu fui acho que da última turma de acupuntura. E eu, ouvindo tudo que você falou agora, eu entendi que eu estou no meu tempo, né? Porque eu tinha uma cobrança, assim, de já estar atendendo, de fazer, tipo, será que meus colegas já estão fazendo? Será que eles já estão atendendo muito? Será que eu não estou atendendo? Sabe, assim? E quando você falou da raiz, que no momento que não tem paciente, estudar, arrumar o material, fazer, continuar outros cursos, né? Continuar formando essa raiz, falei, nossa, eu estou fazendo isso, então Que bom. eu estou no meu tempo, no meu momento, e aí eu fiquei mais tranquila agora. Também me Que ajudou bom, Marina. bastante. E Obrigada. você fez aquilo que eu falei, né, de mudar de cidade para começar onde você quer vingar, não é, Marina? Sim, exatamente. Aí eu me preparei antes, mudei de cidade, aí agora eu tô pensando se eu quero ficar aqui, mas aí agora quando você falou isso, eu falei, agora eu tenho que resolver se eu vou ficar aqui, porque Sim, senão eu não vou começar a trabalhar nunca. isso. Mas é que aqui tem uma questão do valor, assim, né? Se eu for trabalhar Uhum, aqui, como você falou, não cobre um valor que não vá te deixar numa isso. boa situação. E Uhum, aqui eu não sei se eu vou conseguir cobrar esse valor para as pessoas que moram. Talvez eu tenha que trabalhar com turistas, e aí eu não preciso estar exatamente aqui. Se eu uhum, trabalhar com turismo, eu posso ficar em qualquer cidade turística, já que o meu uhum, público não vai estar no local, né? uhum. Mas é tudo coisa para pensar. Foi muito bom, fiz Sim, bastante anotações e vou que bom. refletir. Agradeço bastante. É, pensa bem, viu, Marina? Pensa bem, porque de verdade tem várias coisas para falar nisso aí. Primeira coisa, o perfil de terapeuta que você com a sua base, não é para atender turista, sabe? Porque atender turista, o que que é? Fazer ali uma coisa pontual, um socorrinho, uma coisa relaxante, né? Não, você tem uma base, Marina, para fazer tratamento.
E tratamento precisa de constância, precisa de continuidade, certo? Uhum. Então, e outra coisa, Marina, veja bem essa coisa do público local. Eu sei de lugares realmente que o preço médio é muito baixo e é difícil viabilizar a vida, mas às vezes também são lugares que o custo de vida é mais baixo, e aí a coisa se equilibra, né? Por Aqui é outro o lado, oposto. Aqui o é custo o de vida é que é alto. turístico, né? E se. Mas Eu assim, o sei. turista que eu queria não é o que quer relaxar, eu não queria trabalhar num spa. Eu queria Tá. trazer pessoas para fazer o tratamento e Ah, tá. continuar o acompanhamento online com fito. Ah, aí tá. Mas isso é para frente. Eu tô Ah, ainda sim. fazendo minhas raízes agora, né? Ótimo, ótimo, Mas acho ótimo. que Aí é seria outra mais nesse estratégia. sentido. Pronto, Sim, entendi, entendi. Aí é uma coisa mesmo de um aspecto clínico de trazer para o ambiente. É interessante. Você tinha me sim, falado uma vez isso aí. Realmente sim. bem, bem interessante. Agora, eu tive vários contatos com terapeutas no interior de São Paulo, no interior do Brasil, no Centro-Oeste e tal, que encontraram os seus públicos de pessoas que tinham condição, moradores, com condição de pagar. Às vezes a gente subestima, porque saiu de São Paulo, ninguém tem dinheiro, não sei o quê. Não. Às vezes as Sim. pessoas têm sim dinheiro. Claro, tem regiões mais fáceis, tem regiões mais difíceis, tem região muito conservadora, que atender com medicina chinesa vai ter preconceito, enfim. Mas você pode, conheço gente sim de cidades pequenas que conseguiram criar um público de gente não que vai cobrar uma fortuna, mas conseguiram ter estabilidade de vida financeira com os moradores, Sim. tá? Então não vamos criar também essa visão rígida, né? Diga a Sheila e Felipe, por favor. Obrigado, Marina. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom estar aqui, encontrando pessoas queridas. É, E, bom, a partir da fala da Marina, me veio vontade de falar. Eu fui da turma dela, de acupuntura, e linkando com o que o Lucas falou, né, desse momento de, eu vou parar. Eu acho que algumas pessoas da turma passaram por isso, né, da minha turma também, né, porque a gente estava, até foi a turma da pandemia, né, tiveram muitas mudanças online, ficamos um ano parado, né? Foi bem difícil, né? E quando a Marina falou que estava pensando em parar, a gente fez a campanha hashtag Fica Marina, a turma inteira no pé dela. Não, você não pode sair, vai ficar com a gente. foi. E aí ela refletiu, né? E escolheu ficar, e isso me deixa muito feliz, né? Muito feliz ela estar aqui também, participando. E aí, que traz uma coisa que eu queria falar aqui, que é essa sensação que eu tenho da linhagem, né, da família. Eu não consigo ver vocês como meus concorrentes, né? Eu vejo como amigos, família da linhagem, então eu indico pessoas, eu recebo indicações e a gente vai indo juntos como um organismo vivo, assim, é muito bonito isso. Porque eu vim de outra escola, uma escola japonesa, e eu não sentia isso, assim, né? Além do estudo ser raso, né? Tem um outro princípio naquela escola, não tinha esse conceito de linhagem que a gente tem, que para mim, assim, além do estudo, da profundidade que você traz com excelência, Edgar, muito obrigado por Obrigado. isso. Obrigado a você. A gente tem essa raiz da linhagem que, cara, para mim é um presente do tal, assim, é incrível ter isso, né? Ô, Felipe, quanta coisa bonita. É Ah, isso aí, é isso aí, né? Quando a gente, cada arvorezinha, né, Felipe, nossa, que se consolida, a gente vai formando uma floresta, né? Um ecossistema saudável de terapeutas de medicina chinesa, né? Então, assim, quando um precisa de suporte, alguém precisa se afastar do trabalho por qualquer motivo, os pacientes podem ser atendidos. Então, essa retroalimentação saudável que a gente tem, por não nos vermos como concorrentes, mas como um ecossistema saudável, né? É muito lindo mesmo. Uma vez o Ian falou para mim uma coisa que me marcou muito. Ele falou: Edgar, de tudo que você fez na sua carreira, esse corpo de ex-alunos e tal que se ajudam, eu acho que você fez mais importante. E eu falei, poxa, que bacana isso aí que eu vi dele, foi bem especial. Eu vi você também, muito especial, obrigado.
Diga, Paulo, por favor. Edgar, eu uso uma estratégia. Eu amo astrologia, né? Gosto muito de. Mas eu me apresento como acupunturista. Mas na ficha eu coloco a hora da pessoa. E sempre, Excelente. sempre quando, na primeira consulta, eu dou uma pincelada e eu olho também questões que podem estar atreladas um pouquinho. Então, eu faço um pequeno mapa no início da anamnese para a pessoa. Você acha isso muito ruim? Não. É a mesma coisa que eu falei para a Thaís, um pouco do que eu falei para o André. Isso é natural para você, não é? Você olha a pessoa, você vê a pessoa através desse prisma do método da medicina chinesa, somado a esse seu arcabouço de ser um grande astrólogo. Então, sucesso você olhar isso, e você não está vendendo mapa com isso, entendeu? Está obrigando a pessoa a fazer o mapa com você, você está acrescentando dados. Isso é você, Paulo. Eu não quero que as pessoas que se formem comigo sejam clones do Edgar. Você entende? Então, assim, você não é meu clone, então você absorveu o método, sobre o método você coloca a sua criatividade, o seu olhar sensível. Você não está fazendo outra coisa, você está fazendo medicina chinesa, correta, tradicional, mas olhando também, ainda mais que você faz astrologia chinesa, que é uma outra arte taoísta, coerente, tudo junto. Então, perfeito, Paulo, eu acho totalmente ok. Eu fiz isso quando eu estava fazendo o meu TCC, que teve um aspecto de astrologia, eu fazia o mapa para todo mundo também, né? Então eu parei de fazer um período e tal, mas, quer dizer, depois eu parei de fazer, mas eu acho ok, Paulo, e tá tudo certo. Diga, Fernando e Caio. Obrigado, Paulo. Posso ir? Pode. Não, primeiro dar esse testemunho, né, de que, assim, quando eu não tinha uma montanha consolidada dentro, eu pude ter na linhagem, nos colegas de linhagem, essa montanha de quem já tinha passado outros ciclos, né? Desenvolvido sua confiança, experimentado na prática a eficácia da técnica, né? Isso da gente não depositar em nós mesmos, né? Não, porque eu que faço, né? Eu que resolvo, mas sim na nossa técnica e nessa confiança mesmo do que a linhagem sabe, né? Então, assim, a importância da gente ter essa parceria, né? Então, quando eu não sabia, desde o início, eu fiz questão de priorizar os meus horários de orientação, né? Então, depois de formado, enquanto estava me formando, né? Porque é difícil mesmo, né? Esses casos complexos, eles nos amedrontam, eles nos deixam inseguros, e aí a nossa coragem vai lá para o ralo, né? Então, como foi importante ter tido essa orientação com você para formar tanto a minha montanha interior quanto a minha coragem, né? De ir para o consultório segura. Então, assim, eu não sei nada, fiz a primeira consulta, pego os dados, debato com o terapeuta mais experiente. Então, assim, ter tido você, hoje ter a Larissa, né? Assim, eu não, assim, não tenho nenhum receio de pedir socorro, Larissa, né? Assim, tem um horário para mim, vamos debater junto. Isso seja com a medicina chinesa ou com qualquer, até com o fito mesmo, fitoterápico, né? Às vezes a gente está no nosso horário de orientação que a gente está há anos, né, Edgar? Não é assim, fiz uma orientação com o Edgar e parei, né? Há anos mantendo esse horário de valorizar isso que o Felipe falou da linhagem, né? De ter outras pessoas mais experientes que vão acolher minha dúvida, que vão me orientar. Então, assim, essa linhagem, ela é muito especial porque nunca eu me senti julgada de não saber, de não estar pronta, eu deveria saber e não sabe. Em nenhum momento, assim, todas as vezes que eu pedi ajuda, eu fui acolhida, orientada. Então, assim, a gente pode abusar mais dessa ferramenta de estarmos nesse grande organismo, né? Como se fossem células mesmo desse grande organismo pulsando. Então, assim, devo dizer que desse ouro, né, que a gente tem nessa linhagem, que é poder contar uns com os outros, de marcar um horário, tirar dúvida daquele caso difícil, enfim, então,
falar isso dessa minha experiência, porque às vezes parece que a pessoa, né, já sabe, sempre soube, sabe toda hora. Isso não é verdade. A gente está construindo isso a todo momento, então, de poder contarmos uns com os outros nessa forma de parceria, de coletivo mesmo, né? Então, quando eu atendo alguém numa orientação que está me pedindo, assim, eu fico feliz quando a pessoa dá certo, né? Quando o caso vai para frente, quando as coisas avançam, né? Diversas vezes eu não pude atender e passei o paciente, ou recebi pacientes de outras pessoas, né? E eu vejo o quanto isso fortalece todos nós, né? Como um organismo. Então, essa confiança, ela vai se consolidando à medida que a gente também pode contar uns com os outros, né? Então, eu espero, assim, poder contribuir, porque às vezes é mais nessa insegurança que pega a gente, né? Nesse começo, eu deveria estar totalmente lapidado e pronto e tal, e isso precisa desse ciclo, de mão dadas a gente vai juntos, né? Sanando essas dúvidas e fortalecendo essa vesícula biliar, que também é desse organismo, né? Se eu contar só com a minha vesícula, não vou, né? Mas aí tem a dor de gato, tem a vesícula da Sheila, da Larissa, né? Do Ian, né? De todos nós. Então, a gente vai formando esse grande trovão, né? Esse princípio estruturado, enfim. Então, agradecer todas as vezes que eu posso contar com vocês, tá bom? Que lindo, Fê. Muito sucesso. Essa semana recebi uma mensagem no WhatsApp do mestre Liu. Paciente tal quer passar com você. Achei bonitinho o mestre Liu me passando o paciente também. Então você vê que essa troca até com o mestre Liu. Quantos pacientes eu indiquei para o mestre Liu, né? E ele também sem problema nenhum passando um paciente para passar comigo, né? Achei bem bonito isso. E sabe, Fê, assim como eu já ouvi esse tipo de frase assim, mas para você é fácil. Mas para você já é não sei o quê. Ou coisas que eu sempre repito que eu acho horroroso, assim, quando eu falo, mas você tem facilidade, mas você já deve ter nascido chinês, sei lá, umas coisas que eu escuto. Eu já escuto de você isso, Fê. Você entende? Quantos anos tem de formado, Fê? 7. Eu formei em 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 anos, certo? Eu sei o que você capinou esses 6 anos para hoje viver de medicina chinesa, você e o Caio, a família de vocês todas orbitando em torno da medicina chinesa, produzindo fitoterápico, né, pagando os seus boletos, alugando casa, expandindo e tal. Então vocês estão já nesse pé de viver disso. Viver com pagar escola para a filha e tudo mais, certo? E as pessoas já me falam isso. Mas para a Fernanda é fácil, né? Porque para ela, com não sei o quê, porque para a Fernanda, que ela já trabalha com fito, então para ela é fácil. Colocando você nesse lugar, você entende? Que por um lado é um lugar de respeito e reverência, mas também é um lugar de distanciamento. Como se você fosse alguém especial, né? Eu não sou especial, você não é especial, o Mestre Bill não é especial. A gente só chegou antes e nadou um pouquinho na frente. E quem está nadando um pouquinho na frente, o trabalho é facilitar o nado de quem está vindo atrás. E é só isso. Certo? Faz sentido isso para vocês? Né? Então, tirar essa pessoalidade. Né? Quantos casos eu passei para o Mestre Liu no começo da minha carreira, mais inseguro, né? Que faz parte também essa humildade de falar assim, ok, esse caso transcende a minha coragem, certo? Eu vou indicar esse caso, eu não tenho estrutura para acolher esse caso agora. Indiquei um monte de gente para o Mestre Liu no começo, certo? Alguns deu tudo certo, foram bem. Teve casos que não deu certo com ele também, porque justamente eram casos muito difíceis. Ninguém faz milagre nessa profissão. Mesmo com método, com experiência, não tem milagre. Vocês entendem, pessoal? Então, pronto. Você quer fazer um complemento, Fê? Caio? Dentro dessa ideia, né, de como se constrói, né, se consolida essa ideia dessa linha, né, que é a linhagem, né, essa coisa ancestral que vem, né. Eu tenho um exemplo que no teatro, né, que quando eu estava estudando teatro, tinha um professor lá que era um cara, né, já é falecido, mas era um cara importante como dramaturgo, né, como escritor e tal. E ele vendeu, eu lembro assim dessa história, ficou muito marcado para mim, porque parece que chegou uma pessoa assim com uma grana e pediu para ele escrever um texto, né, de teatro. E ele falou, tá bom, eu cobro 40 mil reais, ele cobrou. Eu lembro, eu falei, nossa, né, fiquei assim, quando começaram a contar a história.
Aí ele escreveu em uma semana. Aí ele entregou, a pessoa falou assim, nossa, mas você escreveu numa semana um texto? Eu paguei 40 mil reais. Ele falou, não, eu escrevi em 40 anos. Porque a vida do cara inteira, né, aquilo é a profissão dele, né? Isso que, sei lá, nem tem essa visão da linhagem, né? Então, quando a gente pensa na nossa profissão, né, nessa linhagem, tem uma coisa que vem de longe, a gente é guardião disso de alguma maneira, né? E aí Excelente. isso não é que custa, né? Isso custa, né, pra gente. Custa? Sabe Claro que quanto custa custa. você Custa. pesquisar e manter e estar ali, né? E tá alinhado com isso tudo, né? Excelente. Então, era isso que eu queria falar. E uma outra coisa que, sobre essa questão em outros lugares, né? Eu vim de Santo André e lá também, eu percebi uma diferença muito grande entre as pessoas do ABC e as pessoas da Zona Oeste de São Paulo, pensando que elas... E aí, acho que é um trabalho que a gente também, como terapeuta, tem que fazer, que é pedagógico, assim, né? A pessoa entender, sair dessa chave que é o que eu sentia lá em Santo André, que é uma coisa assim para relaxar, uma coisa meio pontual que de vez em quando eu faço, entender como isso é um tratamento, isso é uma medicina e tem um caminho também, né? Acho que é papel nosso fazer essa limpeza desse entendimento, né? Super. Nossa, quanta coisa boa você falou, Caio. Primeira coisa, então reforçando, quando você cobra um valor que desconsidera essa história dos 40 anos que você trouxe, Caio, do teatro, né? Quando você cobra um valor que inviabiliza a sua vida, porque é muito baixo, você está matando essa linhagem. Porque você vai desistir. Então não é justo com você, não é justo com o paciente, não é justo com todo mundo que veio antes de você e que até você poderia atender no futuro. Então quando você cobra um preço justo, é harmônico para todo mundo. Para os seus mestres e antepassados, para quem você vai atender no futuro, você gera um efeito correto. Tá? Então, cobrar um preço que parece talvez muito no começo, mas que é o que pode viabilizar a sua vida, é o que é correto. Sobre a questão da região, Caio, eu vim da Vila Prudente, né? Depois casei com a Helena, que vim trabalhar na Zona Oeste. E enfrentava muita dificuldade lá na Zona Leste, né? A Vila Prudente está do lado ali de Ipiranga, do centro e tal, mas já é considerado um bairro mais periférico, né? E eu cresci com uma cultura de se um profissional, especialmente da saúde, se um profissional atende aqui na Vila Prudente, ele é ruim. Né? Não é assim, Cris? Então, eu não sei se é assim até hoje, é assim até hoje, que desgraça. Então, eu achei que 18 anos depois estaria melhor. Não está muito melhor. Quando eu lembro assim, minhas tias, minha mãe, assim, preciso ir num especialista, preciso ir num grande médico. Na cabeça de todo mundo era necessariamente ir para o centro, ir para a Zona Sul, ir para a Zona Oeste. Esse grande especialista, esse grande cara não está na Vila Prudente. Olha que visão bizarra, né? É até uma visão depreciativa sobre nós mesmos, né? Que nós estamos ali na Vila Prudente. Então, se o bom profissional não está aqui, nós não somos bons profissionais. É uma visão horrorosa, né? Então, há um processo educativo difícil, Caio, que é, sim, fundamental, mas você vai ter que enfrentar, como o Ian me conta da questão do interior de São Paulo, que tem cidades ultraconservadoras, e que você chega para fazer medicina chinesa, a primeira mocha que você acende, você é pronto, você é já um sei lá o quê, né? Então, é difícil enfrentar esses preconceitos e visões da região. E quando é impossível, você fala, meu, eu não vou ter tempo de vida para mudar a cabeça de todo mundo aqui. Talvez seja hora de mudar de lugar. Se for impossível. Faz sentido isso para vocês? Pronto. Diga, Sheila e Felipe, por favor. Não, que eu queria trazer também o recorte de quem está há muito tempo na área e escutar de novo do Constância me ajudou a estar passando por esse momento, porque eu estou 13 anos e acho que com a chegada da Nina mudou. Agora, tipo, eu estou vivendo o enraizamento de novo, então eu tinha a ilusão que uma hora que você consolidasse o tronco, entendeu?
Sim. Ia dar uva para sempre, entendeu? Eu acho que eu tinha um pouco dessa. E aí entrou assim a dinâmica da Nina, que é assim, tipo, em raiz, agora é invisível, agora vai cuidar, vai dar de mamar, não sei o quê, né? E aí, nossa, então acho que escutar um pouco assim, tá, né? Agora vai aprofundar, vai cuidar de outras coisas e depois vai brotar de novo. Até essa coisa do nosso tempo, da nossa saúde, como isso impacta, né? Assim, o que vai adiantar aparecer mais paciente agora, se estou começando a dormir à noite agora, né? Assim, reduzir as mamadas agora. Então, acho que agora que, né, a Nina começar a ir para a escola, vai abrir um espaço de novo para isso voltar a acontecer. Então, acho que ouvir de novo do Constância, porque não é assim, né? Tipo, não é só no começo, né? Eu tô assim, tô 13 anos depois e tipo, tô vivendo isso de novo, assim, ai, né? Sim. Mas Que calma, vai bonito. brotar de Vai brotar de novo, não há dúvida disso, né? Que lindo tudo isso, né? Às vezes as pessoas vêm me perguntar, Sheila, sobre, tô com dificuldade, meu consultório está vazio, não sei o quê. E eu pergunto, peraí, quanto tempo você tem de formado? Está estudando? Como é que tá? E chega uma hora que eu chego com aquela pessoa e pergunto, mas peraí, se você tivesse o número de pacientes que você gostaria, você teria condição de saúde para dar conta? E muitas vezes, Sheila, a resposta é não. Eu falo, então peraí, temos um problema. Certo? Se você queria estar atendendo 4 pessoas por dia e você está me respondendo que não daria conta de ter 4 pessoas por dia, então, sem querer ser muito místico aqui, é um livramento, né? É uma proteção do tal. Você não ter as 4 pessoas por dia, você vai morrer. Porque morre mesmo. Eu já vi terapeutas que se passaram, eu tive alunas assim, mais antigas que você, Sheila, sabe, assim, de 15 anos, no começo da minha, eu como professor, que hoje estão ultra doentes, porque entraram nesse vamos embora, sabe, atendendo de manhã, à tarde, à noite, atendendo de sábado, atendendo, e ficaram mega doentes. E de uma forma até irreversível, já para a saúde, né? Então, tem horas que, assim, vocês, por exemplo, as meninas percebem isso mais do que os meninos, né? Sei lá, está naquele dia da menstruação, do pico do desgaste e tal. Os pacientes nos marcam, às vezes. Olha lá, várias meninas fazendo assim de cabeça. Parece meio maluco falar isso, não é? Mas acontece, não acontece? Do nada esvazia a agenda, né? Então isso é quase com karma bom nosso, assim, de falar assim, às vezes esse enraizamento é parte de um outono que é saudável. Eu preciso de um outono e inverno para depois voltar com energia para a primavera. Se eu só quero primavera e verão, minha árvore vai morrer, né? Eu já vou terminar, pessoal, que é 10h10, mas antes de terminar, quero ouvir a Ju e o Ian, por favor. Sou eu. Oi, Ju. Oi. Então, não, eu queria falar porque eu tenho uma coisa assim que o ano passado eu fiquei observando o Semitrac, assim, né? Cada vez que eu vou lá, para mim é uma enxurrada assim, né, de energia, assim, coisa boa, né? E desde a primeira vez que eu fui lá, sempre senti uma coisa muito forte, assim. E muitas coisas aconteceram no passado, né? Então, o que eu sinto, assim, que eu sempre fiquei assim, o que é essa linhagem, né? Lógico, tem toda essa ancestralidade e tal, mas, assim, para mim, o que o Semitrac traz é assim, a gente pode ter conhecimento, a gente pode ter sabedoria, a gente pode ter tudo isso. E isso muitas escolas dão, né? Cada uma de um jeito, né? Lógico, mas todas, você pode chegar num conhecimento de várias formas, né? E o Semitrac, eu vejo que ela tem uma coisa que o mestre Nil sempre fala nas formaturas, que é a questão do amor, né? Acho que eu vou chorar. Pode chorar. Porque eu acho muito bonito isso. Porque eu acho que é o que a Fernanda falou, né? Quando você tem amor, você tem o não julgamento, né? E você tem perdão, e você permite que as pessoas... você se permite, você se ama, você se perdoa, né? Eu recentemente estou atendendo uma pessoa, uma paciente que ela é dentista, né? E ela adquiriu um câncer, e assim, ela fala que muito disso veio de um erro que ela cometeu, né? E anos já, né? E muito difícil para ela superar isso. Ela não me falou o que foi, eu falei, não precisa falar, já entendi, né?
E ela está conseguindo devagarinho, né? Então, o que eu acho que, assim, o que eu mais aprendi, assim, toda vez que eu vou no Semetrac, e eu vejo, tiro dessa linhagem, e eu sinto em todos os alunos é isso. Essa coisa de trazer toda a sabedoria, mais um amor. Né? Parece uma conversa meio boba, isso a gente não se fala para todo mundo, eu falo para a gente. Onde que isso é bobo, gente? Né? Mas eu acho que a essência da nossa linhagem é essa. Por isso que ela faz com que o mestre Liu, né, fale para todo mundo voar, né, e como o próprio Edgar falou, né, no começo aí, né, da bondade, né, que é o princípio e tal, que eu acho que está aí mesmo, né, e aí com isso, com amor, a gente tem esse entendimento, né, e de fazer com que a gente queira entender o outro, né, de compreender, e principalmente da gente mesmo, porque a gente vai errar, né, assim, eu já errei, assim, em qualquer profissão que eu tive, né, e faz com que a gente se perdoe e continue, né, porque a gente tem um objetivo maior, né, que é a alegria também de ver as pessoas, né, ficarem bem, né, se descobrirem e tal. E foi essa paciente, assim, que me trouxe muito essa reflexão, né, que ela falou, Juliana, o câncer está aí porque eu estou há anos com essa culpa, né, e aí quem libertou ela disso foi uma outra paciente dela, que contou a história de um filho, né, ela tinha um filho com problema neurológico, e o médico fez uma cirurgia e ele ficou pior, né? Ele ficou muito mal, nunca mais andou, tal. E essa mãe, mãe da criança, ela perdoou o médico. Ela falou, como não? Ele sempre foi maravilhoso, né? E assim, ele continua atuando. Por quê? Porque ele sabe da sua importância, né, do seu trabalho, que mesmo sendo muito dedicado, vai errar um dia. E o que é o erro, na verdade, né? A gente também não sabe o que é o erro, né? Então, eu acho que, assim, antes de tudo, assim, o que eu mais, assim, quando eu vou no Semetrac, eu assim, olho aquilo ali, para mim, é como se fosse uma injeção de amor, assim. E eu acho que isso faz a diferença em todos nós, assim, faz toda a diferença. Que eu já vi em outras escolas que é muito diferente. Né? Não é falta de conhecimento, muitas vezes, mas falta essa coisinha. É só isso. Só isso? É tudo isso, né, Ju? Tudo isso. Ninguém... Não tem como encerrar melhor, então, os comentários. A Ju falou tudo, falou melhor que eu. Que lindo, Ju. À tarde encontrei com a Ju no consultório e falei, Ju, você precisa estar presente lá hoje à noite. Ela falou, não, acho que não. Ah, tá vendo? Olha que maravilha, Ju. Obrigado, viu? Contribuição maravilhosa. Na verdade, tudo isso que a Ju falou era um combinado para fazer propaganda dos cursos desse ano. Tá? Tô brincando. que triste, né? Então vamos lá, eu vou fazer aqui um momento jabá, momento de propaganda realmente dos cursos de formação, para quem está pensando em estudar. Esse ano a gente tem curso de formação em acupuntura e curso de formação em Tuiná lá no Semetrac. Tem os QR codes aí na tela que dão mais informações para cada um dos cursos. A acupuntura esse ano vai ter aula de terça-feira de manhã, e eu Tuiná sempre de quarta-feira à noite, às 7 horas. Né? As aulas começam em abril. Olha que felicidade mostrar essa página para vocês. São os professores que eu formei, que me representam e que vão dar aula nas escolas em que eu coordeno a formação. Né? Então aqui temos o Ian, Larissa, Sheila, Felipe, a Adriana, a Carol, a Fernanda e a Adriana. Então, muita alegria de mostrar esses 8 professores para vocês. Alguns falaram hoje aqui, né? E falar que a gente tem esse ano uma turma começando de Tuiná, no Espaço Eu Movimento, em Campinas, com aulas quinzenais aos sábados, das 10 às 5 horas. A Joyce está aí, ó. Joyce, a coordenadora do Espaço Eu Movimento. Quem quiser saber mais dessa formação em Tuiná lá em Campinas, tem aqui o site, tem o QR Code, com também início em abril, 1º de abril também. Nós temos formação em Cuiabá, no Seditrac, tanto de acupuntura quanto de Tuiná. A acupuntura começa em maio, um final de semana por mês. De Tuiná,
um final de semana por mês também em abril. Quem quiser saber mais também é só entrar no site do SEDTRAC, no Instagram do SEDTRAC. Nós temos turmas novas também, a parceria nova, no Instituto Potala, em Indaiatuba, tanto de acupuntura quanto de tuiná. A acupuntura também começando em abril, um final de semana por mês, e o tuiná começando em maio, também um final de semana por mês. E para terminar, quem quiser saber mais sobre esses hexagramas, quem quiser saber mais dessa filosofia, tem meu livro, que saiu ano passado, Tal da Mente. Tem o link aí para compra do livro. E o mais importante é quem quiser me escrever com qualquer dúvida a respeito do que a gente conversou, sobre os cursos, sobre qualquer coisa. Tem aí nosso site, tem meu e-mail, tem Instagram. E é isso aí. Espero que nosso encontro tenha sido minimamente enriquecedor para vocês. Para mim foi. Gostei de falar dessas coisas para vocês, que estavam no meu coração desde as férias. Gostei muito de ouvir vocês. Gostei muito da fala da Ju. Ju, foi muito especial, foi tocante, foi profundo para mim, acho que para muita gente. Obrigado, Ju, de ter vindo, de ter falado. Eu acho que o Ian tinha levantado a mão também, né, Ian? Você quer falar uma palavrinha? Na verdade, não, mas eu vou falar, já que você. Na verdade, não. Porque ficou tudo tão claro, né? E Uhum. nem tive assim, nenhum impulso de, precisa falar isso. Mas no final, teve uma questão de muitos atendimentos, né? Que você falou quase de um livramento, né? Isso ficou na minha cabeça, porque todo mundo tem uma angústia, uma ansiedade de quando está no caminho como terapeuta, de querer atender mais e de querer ganhar um pouco mais, né? É quase que natural do ser humano querer um pouquinho mais de ano, né? E querer um pouquinho mais de estabilidade, né? Mas isso é uma coisa que eu percebo nesses anos todos, né? Que tem muitas coisas que a medicina chinesa, depois da formação, que ela vai mudando no nosso corpo, né? E na nossa mente também. Então, uma sedimentação de hábitos, de parar de comer besteira, de começar a treinar outras coisas, de alimentação, de prática, de práticas energéticas, que isso demora um tempo para essa transformação e para essa sedimentação, né? E também essa questão da força psíquica de repetindo os princípios, né? Se eu tenho você como um grande exemplo. Eu falei hoje na aula, né? De princípio, abertura, harmonia e retidão, né? Porque a gente vai praticando isso e quando a gente tem um exemplo, né? A gente vai incorporando essas virtudes, a gente vai levando isso na prática, vai levando isso para os atendimentos, então a gente vai se transformando, e conforme a gente vai se transformando, a gente sente que a gente tem mais base, mais estrutura para atender até mais de maneira saudável. Eu já tive época de atender 10 pessoas, pegar uns finais de ano, assim, agora eu vou, né, e ficar super zoado, entendeu? Aí você fala, putz, será que daqui vale? Aí você também não tem tempo de se organizar financeiramente, aí no final você só se desgastou. Teve conhecimento? Teve, mas você nem aproveita muitos casos, não aprofunda, né? Então, tem um tempo natural de sedimentação da própria pessoa, né? De ela ir crescendo e a vasilhinha dela ir aumentando para caber mais coisas. Isso não dá para encurtar. Isso, pelo menos eu vejo que isso tem um tempo, né? Então, se está dando para se manter no começo, vai devagar que vai chegar lá. Que sucesso, que bonito. Trazer isso também, essa transformação da nossa vida, né? E a gente não sai pronto já da formatura, já está tudo transformado, incorporado, né? A gente vai ganhando essa coerência, né? E a gente, sei lá, recém-formados, a gente fala para a pessoa, sei lá, come menos besteira. Tem um peso, né? Depois que você transformou isso na sua vida, você fala, para de comer besteira, tem outro lugar, né? Tem outro peso, tem outra profundidade, né? Isso tem jornada mesmo, né, Ian? Muito bem, pessoal. Agradeço a presença de todos, as palavras de todos. Depois eu vou ver o chat, quem colocou o e-mail para receber o material. Qualquer coisa eu estou por aqui. Obrigado e boa noite a todos.